comentando a lição de quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Pedras vivas. Um professor deu o seguinte testemunho numa igreja, dizendo: meu pai, um geólogo amador, gostava de vagar pelas montanhas rochosas do Arizona em busca de pedras que poderiam ser polidas para a sua coleção. Frequentemente, ele trazia para casa uma pedra que parecia ser muito comum e feia aos olhos de qualquer pessoa. Muitas pareciam um feio torrão de terra seca. Provavelmente, se nós a víssemos no meio da terra, desprezaríamos com um chute e seguiríamos nosso caminho, ignorando-a. Contudo, ao destacá-la da rocha, várias vezes ele nos revelou o interior repleto de cristais ou de lindas listras de ágata. Eram tão belas que eram chamadas de pedras vivas pelo brilho que saíam delas em contato com a luz. Às vezes, somos tentados a tratar certas pessoas com desdém ou a passar por elas com orgulho. Mas tal atitude não se coaduna, não combina com o Espírito de Cristo. É bom lembrar que nosso Senhor Jesus descobriu em homens como Mateus e Pedro corações que se transformaram em pedras vivas, joias de valor, cheias de amor e compaixão sob seu poder transformador. Assim, Deus nos olha e, pela fé, Ele nos transforma em pedras vivas para si. Essa transformação de seres decaídos em filhos de Deus agrada muito ao Senhor. Como podemos ser aceitos por Deus? Veja Romanos capítulo 8, versículo 1 e Romanos capítulo 5, versículo 8. Podemos ser aceitos por Deus por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Ele nos justifica diante de Deus e nos transforma em filhos amados. O apóstolo João escreveu que existe um poder maior do que os nossos pecados, e esse poder é a graça de Deus que nos transforma pela aceitação de Jesus como nosso Salvador. João escreveu isto: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. São João capítulo 1, versículo 12. Leia 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 até o 6, e compare com Hebreus, capítulo 11, versículo 6. O que esses textos nos dizem sobre como podemos agradar a Deus? Ao crermos em Jesus, Ele nos transforma em pedras vivas, e assim, por meio da fé em Cristo, somos aceitos e podemos agradar a Deus. Para que possamos agradar a Deus, precisamos da intervenção divina através do Senhor Jesus, que nos transforma de pessoas caídas em pessoas aperfeiçoadas, para que possamos fazer a vontade divina. É como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 13, o seguinte: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Desta forma, os que aceitam pela fé Jesus como Salvador são justificados. São considerados justos aos seus olhos por causa da intercessão de Cristo que nos credita sua justiça. E aqueles que o aceitam são transformados em pedras vivas. Deus seja louvado. Um dia, um escultor trouxe para o seu estúdio um pesado e feio bloco de mármore que estivera afundado no meio da lama de um córrego. Durante dias, trabalhou na pedra bruta, e agora, no lugar daquela pedra feia, havia uma linda estátua de um anjo muito alvo. Assim também, Deus é o nosso escultor eterno, e pela nossa fé em Jesus, Ele trabalha em nós e por nós, e nos transforma em obra de arte, pedras vivas para o seu reino e testemunhas do seu poder transformador que o agrada muitíssimo. Que Deus nos abençoe.